igreja. E eu quero, então, agora, convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 116, Salmo de ações de graças. Temos muitos motivos, inumeráveis motivos para agradecer a Deus. Mesmo diante das lutas que travamos, mesmo diante das dificuldades que temos passado e que muitos irmãos estão passando nesses dias, mas ainda assim, nós temos muitos motivos para dizer ao Senhor: muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pelo teu Espírito que habita no meu coração. Obrigado por pertencermos à tua igreja, fazermos parte da família da fé. Muito obrigado por termos uma Bíblia em nossas mãos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder cultuar ao Senhor e, cultuando ao Senhor, ouvir a tua palavra. Então, são muitos os motivos que temos para agradecer ao Senhor. Então, vamos ler o Salmo de número 116. Eu lerei e os irmãos acompanharão em silêncio aí nas suas Bíblias. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra bendita. Muito obrigado, Senhor, porque é através dela que o Senhor tem fortalecido a nossa fé. E é através dela que o Senhor tem nos animado. E é através dela que o Senhor tem nos colocado de pé e nos ajudado a dar prosseguimento à nossa caminhada de fé, Senhor. Ó Deus querido, rogamos a Ti que nesta hora possas desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, que a Tua palavra lida e que será exposta aqui, ela possa nos alcançar os nossos corações, e que assim, ó Deus, Tu dês prosseguimento à grande obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, na quinta-feira passada, no nosso culto de oração, nós aproveitamos a oportunidade ali para falar com os irmãos, para compartilhar com os irmãos uma mensagem que foi baseada aqui no Salmo 116, onde lemos até o verso de número 7, onde o salmista, ele fala consigo mesmo, numa espécie de um solilóquio, numa conversa com a sua própria alma,
com seu próprio coração, quando ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E nós falávamos ali naquela oportunidade de que muitas vezes, apesar da nossa caminhada cristã, apesar da nossa, em alguns casos, larga experiência na vida eclesiástica, apesar de já termos lido a palavra do Senhor toda, mais de uma vez, muitas vezes, apesar de todos estes condicionantes, mas ainda assim, muitas vezes nós nos apanhamos em desassossego. Muitas vezes nos apanhamos em angústia. Muitas vezes somos atingidos por uma tristeza que invade a nossa alma, que provoca desânimo, que faz com que dos nossos olhos lágrimas sejam vertidas, e muitas vezes de forma até abundante, incontroláveis. E a gente entra numa espécie de uma crise existencial, numa crise espiritual, e tantas vezes perguntamos para nós mesmos: será que Deus está comigo? Será que eu sou verdadeiramente um homem ou uma mulher convertido? Será que Deus está aborrecido comigo por algum motivo? Será que Deus ele é vingativo ao ponto de, por conta dos meus tropeços e falhas, ele reter a sua mão, encolher, recuar a sua mão, ao ponto de não mais cuidar de nós? E é justamente quando esses questionamentos invadem a nossa mente, é que Satanás, ele se aproveita desses momentos para nos fazer acreditar de que Deus já não está conosco, de que o sofrimento, de que as dificuldades, elas são absolutamente incompatíveis com uma vida piedosa, com uma vida cristã saudável. E é por essa razão que nós não temos uma compreensão verdadeira da função do sofrimento na existência humana, na vida humana. E nós somos convidados pelas Escrituras a razoar, a pensar, a refletir sobre todas essas coisas, a fim de que nós possamos caminhar de forma muito mais serena, muito mais segura, muito mais tranquila com o nosso Deus, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos desafios, apesar das tempestades, dos vendavais, nos mares da vida, que tantas vezes ameaçam duramente a nossa estabilidade física, emocional e também espiritual. Este salmo, já disse um determinado escritor, o Salmo 116, talvez de todos os salmos de ações de graças, seja este o salmo mais pessoal de todos eles. Seja o salmo onde o salmista, o escritor aqui, ele fale muito mais das suas próprias experiências pessoais. E não simplesmente daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo de forma geral. E nós percebemos isso de forma muito clara ao lermos este salmo. Que o salmista aqui, ele abre as portas da sua alma e do seu coração para falar das suas próprias experiências, para falar das suas lutas, para falar do seu sofrimento e para falar também de como Deus foi generoso para com ele. Embora não tenhamos aqui o autor deste salmo, mas muitos acreditam que este é um salmo de Davi. E alguém pode perguntar, dizer, mas como afirmar que é um salmo de Davi? O que é que nos leva a acreditar que este salmo, ele foi escrito por Davi?
é porque muitas frases, muitas palavras que foram usadas por Davi, nos salmos que já estão claramente apresentados como de Davi, são apresentados também neste mesmo salmo. Então, por esta razão, é que muitos autores entendem de que o Salmo 116 é de autoria de Davi. E nós conhecemos a história de Davi. Davi, embora sendo um homem de Deus, um servo de Deus, alguém que foi separado pelo Senhor para a realização de uma obra muito maior do que ele, do que o seu potencial humano, mas Deus o habilitou, Deus tratou com ele de uma forma amorosa, preparando-o para aquilo que ele deveria fazer. Mas o mesmo Deus que o convoca para aquela grande obra, o mesmo Deus que o separa para si, é o mesmo Deus que permitiu que ele passasse por momentos difíceis, por aflições terríveis. E nós vamos encontrar aqui nos Salmos, especialmente nos Salmos e também no livro de 1 Samuel, por exemplo, 2 Samuel, o relato das lutas de Davi. E nós sabemos que muitos dos sofrimentos de Davi, muitas das angústias e dificuldades que ele passou, foram consequências das escolhas que ele fez na vida. A exemplo do que também falou no domingo passado o reverendo Emílio. As nossas escolhas determinam a nossa sorte, a nossa vida, não é? E Davi, por conta disso, sofreu, como todos nós sofremos quando decidimos de forma equivocada na vida. Mas outros sofrimentos não foram causados propriamente por erros de Davi, mas faziam parte da caminhada cristã. E nós precisamos estar muito atentos a isto, para não, por conta de determinadas situações aflitivas da vida, nós acharmos que aquilo ali é consequência de pecado ou de algum erro cometido. Não necessariamente. Muitos dos problemas pelos quais passamos são provisão de Deus, são espinhos na carne, como aconteceu com o apóstolo Paulo, está registrado lá na sua carta aos Coríntios, para que ele não se ensoberbecesse. Deus tinha um propósito na vida do seu servo, e por isso permitiu que ele passasse por momentos de aflição. É o que nós vamos encontrar aqui nesse salmo. O salmista relatando as suas lutas, as suas dificuldades, falando do seu sofrimento, mas também deixando muito claro o grande amor de Deus para com ele. Isso é muito importante que se diga. Não desanime, não desista. Por mais difíceis que estejam as lutas, por pior que seja o problema que você esteja enfrentando, por maior que seja a sua decepção, por maior que seja a aflição que invade o teu coração, mas não permita que na tua mente possa passar algum tipo de pensamento que venha dizer para você, tentar te persuadir, te convencer de que Deus se esqueceu de você, que Deus não te ama. Deus te ama, apesar de você, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar dos seus equívocos, mas Deus continua te amando. E porque Ele te ama, é que muitas vezes Ele te submete a situações aflitivas para que você volte para Ele e se lance confiantemente em seus braços. É interessante que este salmo, ele nos sugere tantas lições que é complicado até você, olhando para o salmo, dizer assim, bem, eu vou fazer uma exposição desse salmo, mas qual a lição principal que eu vou deixar aqui? Qual é o ponto que quer ser trabalhado? Porque são muitas as possibilidades. Podemos analisar esse salmo na perspectiva da humanidade do autor. Podemos pensar aqui na sua fragilidade. Podemos pensar aqui nas circunstâncias adversas, porque elas existem. Tem muito pano para manga aqui. Mas preferimos nesta manhã falar sobre o Deus que é apresentado aqui. Sobre o Deus que é revelado nesse contexto. Que Deus é esse? É a pergunta. Que Deus é esse diante do qual nós nos prostramos? Que Deus é esse a quem nós servimos? Que Deus é esse a quem eu e você cultuamos e nos alegramos nele?
Que Deus é esse? Saber disso faz toda a diferença para a nossa maturidade. Faz toda a diferença para o enfrentamento das adversidades. Faz toda a diferença para a maneira com que nós nos dedicamos à obra do Senhor. Faz toda a diferença para a visão que a gente pode ter do futuro, da glória e da eternidade. Que Deus é esse que é apresentado aqui? Em primeiro lugar, Ele é o objeto do nosso amor. Esse Deus é apresentado como o objeto do amor daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E quando eu falo objeto, não me interpretem de forma equivocada, como se estivesse reduzindo a Deus a uma coisa qualquer. O objeto é aquele onde nós miramos, destinamos o nosso amor. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles têm a Deus, esse Deus glorioso, que é tanto transcendente como imanente, tanto Deus de longe como Deus de perto. Esse Deus maravilhoso é aquele que nós amamos. E é assim que o salmista, ele inaugura esse salmo. Ele diz: amo o Senhor, amo o Senhor. Que frase maravilhosa, que frase maravilhosa. Se você parar para refletir sobre essa declaração, reflita sobre isso. Amo o Senhor. O que o salmista quis dizer com isso? Será que ele compreendia exatamente a força da palavra amor? Se nós trouxermos para os nossos dias, nós vamos facilmente perceber que a palavra amor, ela tem se desgastado muito. As pessoas facilmente declaram amor umas às outras, sem saber o que na verdade significa o amor. Porque o amor tem sido confundido desde o passado e nos nossos dias muito mais ainda como algo relacionado tão somente a meros sentimentos. Então eu amo alguém, por quê? Porque eu gosto de alguém. Porque esse alguém me faz bem. A companhia desse alguém me alegra. Esse alguém me beneficia com o seu sorriso, com os seus abraços, com o seu carinho, com a sua afeição, com a sua atenção, com a sua generosidade. Então é muito fácil amar alguém assim. Mas quando a gente vai no Novo Testamento e vê o Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a amarem até mesmo os seus inimigos e orar por eles, aí você entra num choque conceitual. Um choque de entendimento. Bem, como é que eu posso amar alguém que me faz mal? Como eu posso amar alguém que não vai com a minha cara? Como é que eu posso amar alguém que não me olha com carinho? Amor é muito mais do que sentimento. Amor é decisão. Você decide amar, apesar de. Deus nos ama, apesar de nós. Dieter Schneider, um comentarista do Antigo Testamento, especificamente do livro de Salmos, ele diz assim, que amar a Deus é voltar para Ele o coração com todos os seus impulsos e anseios e de maneira determinada. Eu gostei demais desse pensamento. Amar a Deus é voltar a Ele o coração, a entrega do coração, o quartel-general da nossa vida. Significa a totalidade do nosso ser, é entregar o coração com todos os seus impulsos e anseios, e entregar a Ele de maneira determinada. E aí nós podemos questionar, será que verdadeiramente nós amamos a Deus? O que move o teu coração? O que te impulsiona a fazer o que você faz? O que faz de você, que é estudante, querer ser o melhor aluno da sala? O que faz você, como profissional liberal, querer se destacar no meio onde você está?
O que move o teu coração? O que te impulsiona? Qual é a razão da tua vida? A razão maior da tua vida? Qual é o amado da tua alma? Há pessoas que fracassam nesse teste simplesmente pelo fato de um rompimento de um relacionamento afetivo. É um namoro que não deu certo, a pessoa se sentiu sozinha, abandonada, e por conta disso, ela agora disse, bem, minha vida acabou, não tem mais sentido para a minha vida, porque o amado da sua alma era o seu namorado. Enquanto o amado da nossa alma não for o Senhor Jesus, enquanto nós não amarmos verdadeiramente a Deus, nós não vamos encontrar muito sentido nas coisas que estão ao nosso redor. E elas poderão, perto de nós, parecer como brinquedos que nos divertem durante algum tempo. E por isso nós mudamos de brincadeira. Mudamos de brincadeira. Ora brincamos com uma coisa, ora com outra. Tentando, de alguma forma, encher um vazio que está dentro da nossa alma. Quando esse vazio só é preenchido por Deus. Ele é o objeto do nosso amor. Agora, precisamos lembrar que na Bíblia, amar a Deus sempre é uma resposta. Sempre é uma resposta. E não um elevar-se natural do coração piedoso ao Senhor. O amar a Deus é consequência de Deus por nós. É porque Ele nos ama com amor eterno que nós o amamos. É porque o seu Espírito Santo habita no nosso coração que agora nós nos voltamos para Ele e o temos como objeto do nosso amor. Mesmo que nos decepcionemos com as pessoas mais queridas, mesmo que sejamos abandonados, até mesmo pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, mas o nosso coração estará sempre muito bem ocupado, porque o Senhor Deus habita lá. Então esse Deus que é revelado nesse salmo aqui, na poesia e na linguagem aqui do seu autor, ele é o objeto do nosso amor. E para o salmista isto estava muito claro, Deus era o objeto do seu amor. Amo o Senhor, ele declara isso a plenos pulmões, amo o Senhor. E se você olhar tudo que vem embaixo, situações terríveis pelas quais ele passou, mas ainda assim ele diz, eu amo ao Senhor. O mesmo amor que teve Jó, que não deixou de amar a Deus, apesar de não entender nada do que estava acontecendo, da sua aflição, da sua dor, do problema que ele estava enfrentando, mas ainda assim aquele homem tinha um coração apegado ao Senhor. Mas esse Deus que se revela, que é revelado aqui nesse salmo, ele não somente é o objeto do nosso amor, mas esse Deus também, ele é o alvo do nosso clamor. Olha só, ele é o alvo do nosso clamor. É a ele que nós procuramos no momento da dificuldade. É a ele que nós buscamos ansiosamente. E nós o fazemos porque sabemos, pelo que está revelado aqui, que ele é o Deus que nos ouve. Claramente o salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele se torna o objeto do nosso clamor, porque você clama sabendo que as suas palavras não se perdem no éter, não se perdem no espaço. Elas saem do altar diretamente para o trono da glória. Nosso clamor é percebido, é ouvido, e o salmista ainda informa algo muito mais maravilhoso quando ele diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, uma linguagem antropomórfica. Essa linguagem é utilizada aqui para nos fazer entender a atitude de Deus em relação aos desfavorecidos, aqueles que o buscam. Ele até mesmo inclina os seus ouvidos. Você consegue imaginar isso?
Um Deus tão zeloso do seu povo, um Deus que ama tanto os seus filhos, que ele até se inclina. Esse Deus glorioso, que está sentado em seu alto e sublime trono, esse todo-poderoso, majestoso Deus, se inclina, meu irmão, para ouvir os teus gemidos, para ouvir as tuas preces, para ouvir as tuas orações. Ele não as despreza. Esse Deus que ouve, é o Deus que se inclina e também é o Deus que age. Olha o que ele diz no verso 3 e no verso 4. Laços de morte me cercaram. Olha a situação desse homem. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno. Olha só. Parece que tem angústia que não é do inferno, né? Mas essa daqui era. Angústias do inferno se apoderaram de mim, tomaram conta da minha vida, se apoderaram. Vieram com poder, com força e tomaram conta da minha vida. A ideia é essa, de alguém completamente dominado. É como se o inimigo chegasse, com uma arma em punho, dissesse: perdeu, vagabundo. Perdeu, passa tudo. E você fica naquele momento completamente humilhado, impotente. E tudo que tem a fazer é entregar os seus pertences. Porque alguém está agindo contra você, subtraindo de você aquilo que lhe pertence. Uma atitude desrespeitosa, indigna. Mas é isso que Satanás faz. Ele vem para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, para nos escravizar, para nos assustar, para nos amedrontar. O salmista está declarando isso aqui. Verso 4, ele diz: diante desse quadro todo, então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Olha que coisa maravilhosa. O salmista vai mostrar duas coisas importantes aqui. Ele vai nos mostrar que nós clamamos a Deus, em primeiro lugar, porque nós sabemos quem Ele é. Verso 5 deixa muito claro, quando ele diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, Ele é. Olha o verbo que define, o verbo ser aparecendo aí, definindo alguém. Ele é misericordioso. Deus é assim, faz parte da sua natureza. Ele é isto. E ele é um ser imutável, ele não muda. Deus não negocia a forma de nos tratar, mesmo que não mereçamos, mas ele vai continuar nos amando. Porque ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, ele sabe que nós merecemos pegar uma pisa. Mas ainda assim ele olha para nós com um olhar de graça e misericórdia. E até quando ele nos disciplina, ele o faz com muito amor, porque ele nos ama, porque ele quer o nosso bem, ele nos quer de volta para a sua obra, é por isso que ele faz. E o salmista revela isso, ele clama a Deus porque ele sabia quem Deus era. Mas também ele vai mostrar aqui que nós clamamos a Deus porque também sabemos que ele verdadeiramente age. Olha o verso 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, testemunho dele, achava-me prostrado, e ele me olhou e passou de largo e disse: tá bom, fica bem. Não, e ele me salvou. Ele me olhou naquele estado de prostração, mas ele me salvou. E ele diz então no verso 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Te lembra disso, te lembra quem é o Senhor, de como ele tem estado contigo. Verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. É o Deus que age poderosamente, irmãos, um Deus que consola. Esse Deus está sendo apresentado aqui para nós.
revelado aqui para nós, para o nosso crescimento, para o nosso despertamento espiritual, para o nosso regozijo verdadeiro. Não podemos ter uma vida cristã saudável sem saber quem é exatamente o Deus diante do qual nós nos prostramos. Ele não somente é aquele que é objeto do nosso amor, mas é aquele que é alvo do nosso clamor. Clame a Ele, busque a Ele, lance-se nos seus braços, não tenha receio de fazer isso, mas vá ao Senhor, porque Ele ouve, Ele se inclina e Ele age em favor dos seus. Mas nós vamos para a parte final. Quem é esse Deus diante do qual nós nos prostramos? Esse Deus que é revelado aqui? Não somente Ele é objeto do nosso amor, não somente Ele é o alvo do nosso clamor, mas para ficar mais fácil mais palatável e fácil dos irmãos guardarem na mente essas palavras, Ele é o motivo do nosso louvor. Olha lá, amor, clamor e agora louvor. Ele é o motivo do nosso louvor. Calvino diz algo maravilhoso sobre isso. O reformador João Calvino. Ele diz assim: Deus é legitimamente louvado por nós quando oferecemos em sacrifício não apenas a nossa língua, isto é, o nosso cântico, aquilo que falamos, aquilo que cantamos, mas também a nós mesmos e tudo quanto possuímos. Deus, Ele é legitimamente louvado, não só quando nós nos reunimos e começamos a cantar e apresentamos o que nós chamamos de um louvor ao Senhor. Tem algumas igrejas até que chamam esse momento de cânticos de momento de louvor. É como se o culto todo fosse uma outra coisa qualquer. Agora nós vamos ter o nosso momento de louvor. E a entrega dos dízimos e ofertas? Não é momento de louvor? E a abertura do culto não é louvor? E as nossas vidas, a entrega dos nossos corações ao Senhor, não é um ato de louvor das nossas próprias vidas? O verdadeiro louvor envolve a entrega de tudo que somos e que temos nas mãos do Senhor. O salmista vai mostrar aqui, portanto, que Ele é o motivo do seu louvor. E esse louvor envolve algumas coisas, envolve testemunho, como nós vimos no verso 9, por exemplo, ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu até fiz a minha pequena reflexão de hoje, foi em cima disso aí, né? Andarei na presença do Senhor, né? Ande na presença de Deus sempre. Saiba que os olhos do Senhor te acompanham em todo lugar, que a tua vida seja uma expressão de louvor no teu trabalho, na escola, no teu bairro, no momento de lazer, na feira, onde quer que esteja. Viva para o louvor do Senhor, faça tudo para o louvor do Senhor. No verso 14, 17 e 18, ele vai falar do compromisso, porque louvor envolve compromisso. Verso 14, por exemplo, diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17, ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o teu nome. Verso 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Veja como isso é maravilhoso, irmãos. Veja, ele mostrando aqui para nós que o Senhor era o motivo do seu louvor. E agora, por conta disso, ele assume todo esse compromisso e esse testemunho que deve dar da sua vida de fé. Mas nós vamos ver aqui no último verso, verso 19, quando ele diz: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Isso aqui é como se ele estivesse conclamando todos os seus irmãos, os seus amigos, estivesse conclamando a todos, para que pudessem cultuar a Deus no templo. O que nós chamamos hoje de culto solene. Nós somos convocados para estar na casa de Deus. Nós somos convocados para cultuar a Deus coletivamente. Ah, mas eu fico em casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu até fico de pé, sozinho na minha sala, mas eu faço tudo isso. Não é a mesma coisa, irmão? Se for forçado por uma circunstância, tudo bem, mas se não for, desculpe eu dizer, você está errado. Nós somos convocados para nos unir, para estar perto uns dos outros, na comunhão dos santos, louvando e bendizendo o nome do Senhor coletivamente. Esse é um testemunho da nossa fé.
E qualquer um que passe lá fora, que olhe para cá, saiba, ali estão os crentes. O que eles estão fazendo ali? Estão adorando, cultuando ao Deus que eles creem. Eles podem não acreditar nesse Deus, mas eles sabem que nós estamos aqui com uma expressão da nossa dependência de Deus, do nosso louvor ao Senhor. Então, esse Deus apresentado aqui, ele é o objeto do nosso amor, ele é o alvo do nosso clamor, é a ele que nós clamamos, e ele é o motivo do nosso louvor. O motivo do nosso louvor é o Senhor e aquilo que ele faz nas nossas vidas. Não devemos esperar que alguma coisa nova aconteça. E muitos líderes caem nessa esparrela. Vamos tentar inventar. Vamos tentar mudar a cor da igreja. Vamos colocar uns holofotes. Em vez de paletó e gravata, vamos vestir uma roupa mais compatível com a nova geração, com a moçada. Quem sabe um bermudão de surfista, um tênis descolado, alguma coisa parecida, para poder usar uma linguagem, sabe, que possa estar mais adequada, compatível com a nossa realidade. Vamos tentar inventar, fazer isso, fazer aquilo, para motivar, para animar. Meu irmão, enquanto nós estivermos procurando alguma coisa para fazer, para motivar o povo, para crescer, nós não entendemos ainda que o verdadeiro crescimento, o verdadeiro despertamento vem quando o Senhor for motivo do nosso louvor. E para isso nós precisamos estar conscientes de que somos pecadores, pecadores alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso nos basta, olhar para a cruz e dizer, muito obrigado, Jesus, por tudo o que tu fizeste para mim, a ti, portanto, todo o meu louvor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.